Então, galera, boa tarde, graça e paz a todos. Meu nome é Pedro, para quem não me conhece, e eu estou aqui para fazer aqueles vídeos que algumas pessoas me pediram para fazer lá no meu Instagram. Eu fiz uma pequena enquete para saber qual o primeiro assunto que eu deveria falar, e a enquete que houve mais voto foi sobre as doutrinas básicas. Então nós vamos falar um pouco hoje sobre as doutrinas básicas do cristianismo ou do evangelho. Bom, essas doutrinas básicas elas são contidas lá no livro de Hebreus, no capítulo 6. Sem delongas, eu quero ler com vocês, que diz bem assim: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Então, para falar sobre doutrinas básicas, primeiro nós precisamos saber o que são doutrinas, não é verdade? E o que são doutrinas, Pedro? Doutrinas é nada mais, nada menos do que ensinos que são passados de geração em geração ou de épocas e épocas, que são uma base de uma filosofia, de uma religião ou de qualquer tipo de elemento. Doutrinas é a base de um conhecimento, é uma base que se constrói algo. Falando do cristianismo, Jesus ele deixou algumas doutrinas, que são as suas doutrinas que foram Jesus que deixou e os apóstolos a confirmaram. E essas doutrinas que eu quero falar hoje são as doutrinas básicas. Há muitas outras doutrinas, né? Depois eu quero fazer um vídeo falando sobre as três principais doutrinas, que são as três principais doutrinas do cristianismo, que a primeira é a encarnação do verbo, né? Jesus é Deus, né? A divindade de Cristo. A segunda é a salvação pela graça. E a terceira é a ressurreição dos mortos de Cristo. São as três principais doutrinas do cristianismo, né? Que é o peso do cristianismo. O cristianismo só é cristianismo porque essas três doutrinas existem, porque essas três verdades existem. Jesus é Deus, a salvação é somente pela graça e Jesus ressuscitou, ele foi assunto ao céu, ele está lá com o Pai. Mas hoje eu quero me deter às doutrinas básicas. Por quê? Porque quem escreveu aos Hebreus no capítulo 6, que ele começa a decorrer quais são essas doutrinas, no capítulo 5, antes lá no verso 11, ele começa a dizer que os cristãos hebreus estavam precisando saber de novo quais eram as doutrinas básicas do cristianismo. Por quê? Porque já eram para eles serem mestres, já eram para eles estar muito avançados espiritualmente, mas de alguma forma não houve esse progresso. De alguma forma eles ainda eram meninos espirituais, eles necessitavam de leite, não de uma comida sólida. Então os escritores hebreus eles chegam a ponto de dizer que eles precisavam aprender novamente qual eram as doutrinas básicas, qual eram os rudimentos que alicerçavam o cristianismo. E ele começa a dizer que essas doutrinas são o arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, a imposição de mãos, as doutrinas dos batismos. Aí nós podemos falar sobre o batismo no Espírito Santo e sobre o batismo nas águas, sobre o batismo de fogo, sobre o batismo de arrependimento. Isso aí é o que a gente vai falar. Ele fala sobre o juízo eterno e sobre a ressurreição dos mortos. Ou seja, são 6 doutrinas, são 6 elementos que os cristãos já deveriam ser mestres, ou seja, que todo aquele que professa a fé no cristianismo, ele deveria saber de cor. Ele deveria saber pelo menos que existem esses 6 fundamentos e para que cada um serve. Não precisa claramente, meramente serem mestres nessas doutrinas, mas saber o básico sobre cada uma delas. E é exatamente o que eu quero falar com vocês hoje. Eu quero falar o básico sobre cada uma delas, até porque eu não quero que o vídeo sejam demorados para que não entender vocês nem a mim. Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma doutrina, sobre cada uma dessas 6 doutrinas e para que cada uma delas serve ou por que elas servem. Primeiro, ele fala sobre arrependimento de obras mortas. O arrependimento de obras mortas é o fundamento da salvação, né? Da soteriologia, da doutrina da salvação. Por quê? Porque sem arrependimento não há salvação. Você precisa se arrepender das suas obras, você precisa se arrepender de que na verdade você precisa reconhecer que todo homem é pecador, de que todos pecaram, de que todos carecem da glória de Deus, e de que se você carece da glória de Deus,
todas as suas obras, todas as suas ações, elas são mortas, elas não são frutíferas, elas não evidenciam vidas, ela não comunica a vida. Afinal de contas, o próprio escritor, né, Isaías, escreve lá dizendo que as nossas obras, né, os nossos atos de justiça, eles são como trapos imundos que apenas refletem o nosso interior pecaminoso. Então, todo cristão, ele antes de se converter, ou se ele já é convertido, ele ainda precisa viver nesse processo de arrependimento, né? Ele precisa entender de que a salvação, ela é pela graça. Se é pela graça, eu não tenho mérito. As minhas obras não me ajudam com nada. Nós precisamos entender que as nossas obras sem Cristo, antes da salvação, elas são obras mortas, obras que não nos levam a lugar nenhum. Mas quando nós somos salvos pela graça, aí sim nós andamos em obras, mas não obras provenientes de nós mesmos, mas obras que Deus de antemão já preparou para que andássemos nela. Conforme Efésios 2 diz que nós não somos salvos pelas obras, mas praticamos as obras porque somos salvos. Amém? Então esse é o exemplo, o resumo da doutrina do arrependimento de obras mortas. Precisamos deixar para trás todas as nossas obras. Precisamos deixar para trás tudo aquilo que nós podemos fazer para, entre aspas, ajudar o Senhor na salvação. Não, a salvação, ela é proveniente de Deus. É um dom, é pela graça, só Ele pode dar. Nós não podemos fazer nada. Recebemos pela fé em Cristo. Amém? E a segunda é a fé em Deus, né? A fé em Deus. Então, a Bíblia diz que o justo, ele tem que viver da fé. Mas a fé em Deus, né? Não só a nossa própria fé, mas primeiro a nossa fé em Deus. Precisamos crer que existe essa divindade e precisamos nos relacionar com Ele. Então, essa é a doutrina da fé em Deus. Crer que a gente não veio do criacionismo, que a gente não veio de uma explosão do Big Bang, que nós não somos provenientes do macaco. Não, nós somos um protótipo perfeito, a imagem de Cristo. Somos a descendência de Cristo. Fomos criados em Deus, em verdade, justiça e retidão. Isso nós precisamos crer. Crer que nós somos a imagem perfeita do Deus invisível e que devemos lutar contra o pecado, porque o pecado é que ofusca essa imagem, para que cada vez mais podemos nos tornar parecido com Ele, parecido com Cristo, o varão perfeito, aquele que representou Deus de forma perfeita, o Filho unigênito que estava no seio do Pai, que o fez revelar quando encarnou. Amém? A terceira doutrina, ele fala sobre o ensino dos batismos. E aí eu gostaria de fazer um vídeo depois explicando um pouco mais a fundo sobre os tipos de batismo. Se eu não me engano, são 7 tipos de batismo. Mas eu queria falar hoje rapidamente sobre o mais evidencial, ou sobre o que mais está em evidência, que é o batismo nas águas, descer as águas, né? Que esse é um mandamento, é uma doutrina que ela evidencia aquilo que você fez na salvação. Quando a gente se converte, a gente recebe Jesus como nosso Senhor, e porque Ele é Senhor, Ele se torna Salvador. Nós fazemos isso em público, né? E nós, no batismo, nós estamos reafirmando a nossa decisão por Cristo. Então o batismo é uma reafirmação de que nós fizemos Jesus como Senhor da nossa vida, de que nós reconhecemos o senhorio de Cristo. É como a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela tem nos seus dogmas, nas suas doutrinas, né, de que todas as crianças elas são batizadas, mas que ela tem que reafirmar esse batismo, ela tem que reafirmar a sua fé cristã católica romana, né, quando ela faz a crisma ou quando ela faz a primeira comunhão. A primeira comunhão para eles é uma reafirmação de que eles querem continuar seguindo o cristianismo católico, né, de que eles querem continuar seguindo o cristianismo conforme Roma, né? Nós protestantes, nós evangélicos, nós fazemos isso descendo as águas, mas não porque antigamente ou quando criança fomos batizados, mas porque nós, com o nosso entendimento, entendemos que precisamos de salvação, reconhecemos Jesus como Senhor e reafirmamos isso lá no batismo, matando a nossa natureza e ressurgindo uma nova natureza junto em Cristo. Paulo, ele diz que aqueles que são batizados no corpo da sua morte, claramente serão ressuscitados na sua ressurreição.
Então o batismo é um sepultar da velha natureza e um ressurgir da nova natureza criada em Deus, como eu falei, em verdade, justiça e retidão. A outra doutrina é a doutrina da imposição de mãos, né? O que a igreja de Atos fazia muito, né? Impondo as mãos sobre os doentes. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que se alguém está enfermo, chame os presbíteros, unja-os com óleo, impondo-lhes as mãos e serão curados. Ou seja, a doutrina da imposição de mãos, ela está muito mais ligada a uma transferência, a algo que nós podemos transferir, seja ela unção, seja ela habilidades, dom, capacidades, né? Quando Barnabé e Saulo foram enviados às missões, né? Os presbíteros, na verdade os presbíteros não, os apóstolos ungiram eles impondo-lhes as mãos, né? Quando era para acontecer o batismo no Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas, também a Bíblia diz que os apóstolos impunham-lhes as mãos e eles falavam. Então a doutrina de impor as mãos está ligada à transferência, a quando nós como cristãos iremos transferir algo para o povo de Deus, seja ela cura, seja ela manifestação, seja ela unção, seja ela paz, o que for, aquilo que nós carregamos, nós iremos transferir quando nós impomos as mãos. Por isso é muito interessante que nós não nos deixemos que qualquer pessoa imponha as mãos em nossas cabeças ou onde for. Sempre devemos deixar que apenas os nossos líderes, os nossos pastores ou pessoas que nós conhecemos que têm um caráter íntegro imponham as mãos sobre nós. Porque muito se acontece quando impõem as mãos. Amém? A outra doutrina é da ressurreição dos mortos, né? Por que essa doutrina ela é eficaz? Por quê? Porque os judeus na época não criam, né, que haveria a ressurreição dos mortos. E quando Jesus ele impõe essa doutrina, porque ele foi aquele que ressurgiu dos mortos, né? Então a doutrina da ressurreição dos mortos não fala apenas no presente, mas ela fala no futuro. Quando Cristo voltar, haverá essa ressurreição. Paulo diz que os que dormem ressurgirão, de forma alguma perecerão. Então existirá sim uma ressurreição. A Bíblia fala sobre 2 tipos de ressurreição: a ressurreição para a vida e a ressurreição para a morte, a ressurreição para a recompensa e a ressurreição para a condenação. Então é basicamente essa doutrina, é de que um dia todos aqueles que morreram antes e após Cristo, eles ressuscitarão, eles estarão diante de Deus para prestar conta sobre tudo aquilo que eles fizeram. Ninguém vai passar impune. Não pense que quando morre, vai pro além, ou entra em uma insônia eterna, ou vai descansar. Não. Um dia você vai receber o seu corpo de volta e você vai receber um juízo, um julgamento sobre isso, baseado naquilo que você praticou durante sua peregrinação na terra. Amém? E também ele fala sobre a doutrina do juízo eterno, que essa aí é assustadora, é tenebrosa para aqueles que vão ter. Juízo eterno, doutrina do juízo eterno fala sobre o julgamento que haveremos de comparecer, né? Fala sobre o juízo que Deus vai derramar sobre os filhos da ira, sobre aqueles que não aceitaram a salvação pela graça, mas que muitos quiseram viver pela lei, muitos quiseram viver pela sua própria lei, não reconheceram Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que veio, morreu, ressuscitou e abriu um novo caminho, um único caminho e vivo caminho que nos leva de volta para o Pai. E todos nós seremos julgados e haverá um juízo eterno. A questão é se esse juízo eterno será para condenação ou será para salvação. Eu espero que a gente esteja nos que vão receber a salvação, né? Bom, gente, esse é o meu primeiro vídeo aqui no canal, explicando um pouco sobre as doutrinas básicas. Qualquer dúvida, mande mensagem lá no meu Instagram. Meu Instagram é Pedro Amos, Pedro com 2 Os e Amos com 2 Os. Pedro_Amos com 2 Os, no Pedro e no Amos. Se vocês discordam de alguma coisa, eu tô aberto. Lá o meu Instagram ele é comercial, então você tem como pegar meu número, é o meu WhatsApp, você pode mandar mensagem. Olha, Pedro, eu acho que isso não é verdade, a gente pode falar sobre isso. Eu não sei de tudo, né? Eu estou fazendo apenas esse vídeo porque algumas pessoas me pediram,
Eu espero edificar vocês. Mas é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Mandem sugestão no meu Instagram, no meu WhatsApp, sobre outros vídeos que eu deva fazer. Entendeu? Porque eu não quero ganhar dinheiro, eu não quero ficar famoso, né? Eu quero apenas edificar o corpo de Cristo, né? Como, entre aspas, eu sei um pouco, né? Eu fiz um seminário chamado Rema, sempre gostei de estudar a palavra de Deus, e aí algumas pessoas sempre me perguntavam e sempre diziam, faça um canal, porque não tinha muita proximidade comigo, não podiam me ver sempre para poder explicar algumas coisas ou tirar dúvidas. Eu optei em fazer esse canal e eu espero que vocês gostem, que vocês me ajudem divulgando, deixem um like, compartilhem, se inscrevam no canal. Espero que a gente possa crescer sempre, em nome de Jesus. Espero que vocês sejam abençoados. Amém?